Todo-Poderoso. Nós estamos, Pai, felizes por poder estar em Tua casa. Nós estamos agradecidos por até aqui chegar, Senhor, sabendo que é só a Tua mão de misericórdia que nos sustenta, sabendo que é só a Tua graça, Pai, que tem nos trazido aqui para Te adorar, reconhecendo que não somos melhores que ninguém, Pai, não somos nem merecedores dessa dádiva, mas pela Tua graça o Senhor tem nos reunido aqui em volta de Tua palavra. O Senhor tem fortalecido nossa fé. Muitas vezes o nosso desejo não é de estar aqui. A nossa vontade muitas vezes não é de vir à Tua casa, mas o Senhor nos traz, porque há algo dentro de nós clamando. Isso não é nada mais, nada menos que a Tua misericórdia, que é o Teu Espírito, Senhor. Nós estamos agradecidos até aqui por tudo que o Senhor tem feito. Não queremos nos esquecer de nenhum dos Teus benefícios. Nós queremos Te agradecer por estar vivo, por mais esse dia que o Senhor concedeu, por esse sol brilhando aí fora, por vidas, Pai, que tem vindo e tem se posicionado em Tua palavra. Nós Te agradecemos pelo alimento que temos em casa, Te agradecemos por nossa casa, e Te agradecemos também pelo alimento espiritual, que tem nos mostrado o caminho. Pai, nós pedimos perdão por nossas falhas e erros. Reconhecemos que somos falhos, Pai. Reconhecemos que dependemos de Tua graça. Pedimos que o Senhor tome o controle, Senhor. Possa abençoar esse culto, possa nos ensinar, que todo homem saia da frente, Pai, e que a Tua palavra seja pregada na unção do Teu Espírito. Abençoe cada vida aqui, Senhor, cada família aqui representada, e que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez, como até aqui o Senhor tem feito. Nós já Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Parabéns para as mães. Hoje é dia das mães. Dia da mãe é todo dia, né? Mas é um dia para se lembrar, é hoje, então que Deus possa abençoar cada mãe. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías. Diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Amém? Que Deus possa abençoar a porção lida de Sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu falei domingo à noite aqui sobre um caminho que era provido por Deus. E hoje eu quero falar um pouco desse caminho também. Mombrana, na mensagem Onde Penso que os Pentecostais Falharam, parágrafo 19, o Mombrana diz assim: vocês sabem, em meus 10 anos de viagem em trabalho evangelístico, eu tenho 23 anos a serviço do Senhor e tenho encontrado duas classes de pessoas, que são os fundamentalistas e os pentecostais. Os fundamentalistas, posicionalmente, eles sabem onde estão firmados, mas eles não têm muita fé nisto. E os pentecostais têm muita fé, mas eles não sabem quem são
e onde estão firmados. É exatamente como um homem que tem dinheiro no banco e ele não sabe como preencher um cheque. E o outro homem consegue preencher um cheque muito bem, porém não tem dinheiro no banco. O irmão Brana falou de um caminho e ele disse que esse caminho, quando você olha uma rua, ela é ondulada e a chuva bate, você vê que toda a sujeira que está no caminho vai ou para um lado ou para o outro. Não fica no meio do caminho. Todo lixo se encontra na beirada, nos extremos. Nós vamos ver que nós não podemos ser demasiadamente extremistas em uma parte e nem, vamos dizer assim, legalistas ou, de outra forma, pensarmos que somos muito liberalistas. Os fariseus, quando Deus permitiu a Moisés levar a lei e apresentar aos judeus, e aquela lei, ela não podia salvar o homem, não, mas ela mostrava o defeito, o que havia de errado. Essa lei era como um prumo colocado na parede. A parede está torta, você vai ali, coloca o prumo na parede e você observa, a parede está torta, mas o prumo ele não pode endireitar a parede. Ele simplesmente mostra que a parede está torta. É como a luz de um carro no escuro. Ela vai alumiando e você ali você vê buraco, você vê coisas no decorrer da estrada, mas aquela luz ela não tira o buraco. Então quando a lei ela vinha, ela não tirava, não limpava o homem do pecado, mas ela mostrava onde o homem pecou. Analisando isso, quando Jesus, o jovem rico, teve com Jesus e disse para Jesus: Senhor, o que eu faço para te seguir? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus era a vida eterna. Ele era o caminho. E ele sendo o caminho, você vai analisar que ele apontou para a lei. Ele disse, tu não deve matar, tu não deve roubar, tu não deve adulterar. E o jovem olhou e disse, tudo isso eu faço. Jesus sabia que ele fazia isso. Mas onde Jesus queria chegar? Jesus queria chegar no ponto fraco, aonde ele não conseguia superar. Muitas vezes na minha e na tua vida, Jesus ele chega no ponto fraco, onde nós chegamos ali muitas vezes e não conseguimos passar adiante. Nós chegamos ali e tropeçamos. E Jesus olhou para ele quando ele disse, tudo isso eu faço. E o que eu devo fazer mais? Então ele sabia, o jovem rico também sabia, que o que ele estava fazendo não era suficiente. Porque ele disse, o que eu devo fazer mais? E Jesus disse, não, então tu vai lá, vende tudo que tu tem e reparte aos pobres e vem e me segue. E daí Jesus tocou no ponto fraco dele. Aquilo era muito difícil, era muito pesado para ele. Em nossas vidas, muitas vezes acontece isso. Agora, esse caminho que Deus proveu, ele não tirou a lei de cena. A lei ainda continua, porque Jesus disse, eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Só que quando aquela pessoa que ia sacrificar lá atrás, ele ia e sacrificava o cordeiro, que criou com amor, com carinho, ia lá matava, tinha um sentimento, aqueles pecados, ele eram perdoados, mas ele não, aquele desejo de pecar continuava, porque aquilo era um sangue de animal, não podia voltar. Mas quando Jesus veio, e ele começou a se apresentar ali e dizer, eu sou a vida eterna, os fariseus não conseguiram entender. Porque eles olhavam não mais para a lei, mas eles olhavam para tradições, eles já estavam no extremo. No capítulo 15 de Mateus, você vai ver que quando os fariseus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, e você vai ver que eles chegaram a Jesus, e eles não estavam preocupados com a lei, e sim com tradições, preceitos feitos por homem.
diz assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: quem eram os escribas e os fariseus? Eles eram os religiosos da época. Só que eles colocaram muito preceito além daquilo que era lei. Quer dizer, eles colocaram um jugo que eles não davam conta, mas eles queriam que o povo seguisse. Versículo 2. Por que transgride, eles perguntando para Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Era a tradição. Pois não lavam as mãos quando comem. Eles não estavam preocupados com a lei, com o espelho, que era a lei. Eles estavam preocupados com as tradições que eles tinham criado. E Jesus era a vida. E Jesus respondeu para ele e disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? A tradição, ela sempre invalida a Escritura. E quando eles levavam o povo para a tradição, eles levavam o povo para a perdição. Mas então Jesus veio, e Jesus disse: olha, por mais que vocês façam obras, por mais que vocês façam jugo, e vocês pensam com a mentalidade de vocês que vocês vão ser salvos, vocês não serão salvos. Porque Ele veio para que eu e você fôssemos salvos. Ele desceu no corpo de carne e verteu o seu sangue, não para que nós tivéssemos mérito em nossa salvação. Para que nós, eu obedeço a lei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu caminho dessa forma, e o mérito é meu pela salvação. Não. Agora, Paulo disse: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Então não há nada que possamos fazer. Mesmo a graça nos salvando, nós não podemos fazer nada, como confiando assim: bom, aí nós vamos para o liberalismo agora, por um momento. Nós vamos ver aquelas pessoas dizer assim: bom, se pela graça eu sou salvo, então eu posso fazer o que eu quero. Então eu vou fazer qualquer coisa. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, porque é pela graça. E daí encontra com o que o nosso profeta diz. O nosso profeta disse: se Deus mora no teu coração e você é um eleito, o Espírito Santo te guia no caminho correto. E mesmo com tropeço e fracasso, quando você chega diante de algo que você está fazendo errado, aquilo te acusa e diz: eu não devo fazer isso. Porque não é mais você vivendo aí, é como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O diabo, ele é sujo. Eu estava pensando hoje, meditando um pouquinho e pensando assim, jovens que se criaram na mensagem e estão conhecendo agora essa mensagem, encaminhando, vocês têm uma oportunidade única. De quê? De não permitir que o inimigo coloque as garras sujas em cima de vocês. Porque tão triste é saber que as nossas ações, elas marcam a nossa trajetória. E que uma semente plantada, por mais que o tempo passe, e a gente sabe que o tempo, ele é um fator importante, porque ele apaga várias coisas. E com o decorrer do tempo, vão mágoas sendo apagadas, muitas feridas cicatrizam, mas apesar das feridas cicatrizarem, muitas vezes ficam cicatrizes. E aquelas cicatrizes causam uma lembrança. E tudo que o inimigo quer é colocar a mão em você e te marcar. Colocar uma cicatriz em você que te prejudique no futuro, que cause um dano em tua vida. Muitos de nós viemos já com essas cicatrizes. Hoje, pela graça de Deus, a gente procura caminhar no caminho certo. E a gente sabe que não é fácil, porque com tanta coisa que a gente vê aí fora, coisas se levantando, e nós sabemos o tempo em que estamos vivendo. Nós sabemos que o inimigo, ele não brinca. Quando Mardoqueu estava na casa, no palácio de Susã, ele estava ali na posição dele, sentado como porteiro,
fazendo aquilo que ele foi chamado, porque como a gente vê aí fora hoje em dia, é tanta prosperidade, e só se prega sobre prosperidade, prosperidade, e o povo já não aguenta mais a prosperidade. Mas a vida de um cristão não é assim. Não é só prosperidade, faz parte também a prosperidade. Mas a vida de um cristão, ela é feita de lutas e provas. E Mardoqueu estava ali, na posição dele, trabalhando. Então Amã foi constituído segundo no reino, representando Satanás. E quando ele estava ali em segundo no reino, ele começou a passar na porta e todos aqueles homens batiam continência para ele. Mas Mardoqueu não. Porque a noiva de Cristo, ela não se dobra. Ela sabe para quem ela deve adoração. Ela sabe para quem ela deve bater continência. Então Amã começou no seu coração a sentir ódio por aquilo ali. E hoje Satanás é a mesma coisa comigo e com você. Sabe por que ele começa a ter ódio de mim, de você, de te perseguir, de me perseguir? É porque nós não batemos continência para ele. Quando a luta vem, quando a prova vem, nós dissemos não, nós só adoramos o nosso Deus. Nós só se prostramos para o nosso Deus. E ele ficou com aquela inveja em seu coração, e ele começou a amargar aquilo. Então ele bolou um plano, e o rei Assuero assinou. Quando o rei Assuero assinou o plano, ele foi dormir, capítulo 6 de Esther. E ele foi dormir e ele perdeu o sono. E ele começou a caminhar de um lado para o outro, e ele não conseguia dormir. E daí veio um servo dele, tomou o livro das crônicas dos reis e trouxe para Assuero. E o servo chegou lá e abriu bem na página onde dizia que Mardoqueu tinha livrado o rei da morte. Olha como Deus faz quando Ele quer exaltar o seu filho. E olha como o inimigo é um derrotado. E quando ele abriu, ele leu, olha, Mardoqueu, o homem da porta ali de Suzã, do palácio de Suzã, salvou o rei da morte, porque vinha 2 homens tentar contra o rei, e ele avisou o eunuco, e esse chegou ao rei e contou para o rei, e esses homens foram presos. O rei disse, e o que fizeram para esse homem? Qual foi o mérito dele? O que ele ganhou por ter feito isso, por ter salvado a vida do rei? O homem disse, não fizeram nada para ele. Ele não tem mérito nenhum nisso. Olha a noiva do Senhor. Se coloque no lugar do Mardoqueu agora. Ele não teve mérito nenhum, nada foi feito por ele. E ele disse, quem está no palácio, na sala real? Quem está lá é Amã. Ele disse, então eu vou até lá. E o rei Assuero foi até lá, chegando a Amã. Disse, Amã, o que se faz a um homem o qual salva o reino e a vida do rei? E esse homem, quando o rei quer honrar um homem, o que o rei faz para esse homem? E Amã já olhou e disse, é para mim. Isso é para mim por quê? Porque eu sou o segundo no reino, ele me exaltou. E olha como o inimigo é fracassado. Ele disse, isso é para mim, peraí. Há um homem que o rei quer exaltar? Há um homem que o rei quer honrar? Faça-se assim, ó rei. Tome a sua capa e coloque sobre ele. Tome o cetro do rei e coloque em sua mão. Mas não só o cetro do rei. Tome a coroa do rei e coloque sobre a sua cabeça. Não só isso. Tome o cavalo do rei, peraí, e tome um homem a quem o rei gosta muito, o rei admira muito, e faça com que esse homem puxe o cavalo sobre a cidade. O inimigo, Amã, estava tramando um plano para ele mesmo. E o rei pegou e disse, então é isso que nós vamos fazer. Traga Mardoqueu. Traga a noiva do Senhor. Coloque a capa sobre ela.
dê o cetro na mão dela, coloque uma coroa sobre a sua cabeça, coloque no cavalo real e faça com que Amã puxe ela pela cidade. E Amã, com um sentimento meio estranho, teve que tomar aquela corda e puxar Mardoqueu, aquele que não se dobrava para ele, diante da cidade, e honrando ele. Quando as lutas e provas, desafios, vêm sobre a minha e sobre a tua vida, saiba que é Amã te conduzindo pela cidade. E você está carregando a coroa e a capa de Cristo. E Amã, por certo, pensou, esse homem não se dobra a mim, e ainda eu tenho que conduzi-lo ele, num cavalo real com a coroa na cabeça. E ele foi para casa e ele ficou indignado com aquilo, chegou lá, conversou com a sua esposa, e ela disse, mas então a coisa está feia para ti mesmo. Está feia, se ele já não se dobrava, agora tu teve que puxar ele com a coroa na cabeça, com o cetro do rei, com a capa do rei, o negócio ficou feio para ti. Quando eles estavam conversando, chegou um mensageiro e disse, olha, sabe aquele jantar que Esther preparou para ti, é para ti agora lá. E aí a coisa foi feia para ele. Porque quando ele chegou lá, Esther contou o segredo, e olha qual foi o fim dele. Aquilo que ele tinha preparado para Mardoqueu, que era a forca de 50 metros, foi aonde ele foi enforcado. Então, muitas vezes nós não nos deparamos com as situações. Às vezes o jovem pensa na mensagem e pensa, mas aqui eu não aproveito nada. Aqui a coisa está difícil, não é fácil, eu tenho que viver desse jeito. Ver os meus amigos aproveitando, eles não estão aproveitando. Eles estão sendo enganados. Porque Amã conseguiu torcer a coisa e fazer com que eles se dobrem a ele. Mas se você permanecer fiel, Deus te dará a capa do rei. Deus te dará a coroa do rei, o cetro do rei, e você vai passear vitorioso pela cidade. Na mensagem onde eu penso que os pentecostais falharam, o irmão Brana diz no parágrafo 98. Ele conta a história de uma mulher. Lembro-me de uma pequena mulher irlandesa que atravessou os mares há algum tempo atrás. Ela estava vindo para cá. As bandas de jazz no navio estavam todos tocando, você sabe, fazendo acontecer. E depois de um tempo veio uma grande tempestade. E eles enviaram o SOS, e assim por diante. E o capitão desceu e disse, parem as suas músicas por um minuto, disse. Nós acabamos de receber a resposta de Nova York. Se não pudermos aguentar por mais 30 minutos, nós iremos para o fundo do mar. A festa está acontecendo e o navio está indo para o fundo do mar. Mudem a música. Quando a coisa fica feia, daí eles querem mudar a música. Mudem a música. Todos vocês orem. E todos se ajoelhem, e a banda começou a tocar mais perto, meu Deus, de ti. E todos começaram a orar. E o navio balançando para frente e para trás e se batendo contra as ondas. E a pequena mulher irlandesa vestida com um longo vestido, mangas longas, cabelo comprido, andava para cima e para baixo gritando, aleluia, aleluia. Quando eles disseram, mulher, por que você não ora? Ela disse, eu já orei.
E ela disse: eu estou pronta. Isto é certo. Caminhe com ele e você estará pronto. Então, depois de um tempo, eles continuaram e o capitão voltou e disse: senhora, qual é o problema contigo? Eu estou tão feliz, ela disse. Você está ciente do que você disse? Se esse navio não resistir, se ele não resistir, se não resistir 30 minutos, nós iremos para o fundo do mar. E ela disse: eu entendi muito bem. Aleluia! O que você quer dizer com isso, senhora? Ela disse: eu estou louvando a Deus. Você estará, talvez possa estar no fundo do mar daqui a 15 minutos. Disse: certamente, estou vindo da Irlanda para a América para ver a minha filha. Eu não a vejo por 30 anos e eu estou a caminho de ver a minha filha na América, ela disse. Se o barco aguentar 30 minutos, eu vou vê-la na América. Se não aguentar, eu tenho um filho na glória e eu vou ver um deles, tenho filhos na glória, eu vou ver um deles nos próximos 30 minutos. Parágrafo 101. E isto, ore, ande com ele. Você não sabe quando os freios vão chiar e você irá para a eternidade. Viva perto dele, fique dentro do véu. Deus criou um caminho porque ele sabia que eu e você nós não daria conta. Olhamos para a nossa vida hoje, muitas vezes nós paramos e pensamos: meu Deus, hoje eu não vou na tua casa. Os problemas estão tão grandes em casa, Senhor. Tantas coisas têm se levantado, Pai querido. Nós temos passado por tanta dificuldade, tanta luta. Hoje nós não vamos na tua casa, Senhor. E você fica desesperado, anda de um lado para o outro, chora, se ajoelha, ora, deita na cama, levanta, sai lá fora, volta. Mas aquele desejo ali dentro está dizendo: vai na minha casa. Nós estamos num tempo em que o inimigo não tem brincado. Ele tem vindo furioso para quê? Para nos esfriar, para nos deixar mornos, formais. Olha o que tem acontecido nas denominações. Eles vão lá, adoram, cantam, mas o que aconteceu? Eles estão formais, mornos. A coisa saiu do centro. E o inimigo, quando ele não consegue te destruir no que tu está fazendo, ele quer se aliar a ti. E eu tenho prova escriturística para isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Quando ele não consegue te derrubar, ele quer se aliar. Por quê? Porque se aliando, ele vai fazer você transgredir em alguma coisa. Oh, maravilhoso Deus. Livro de Êxodo, no capítulo 4. Aleluia. Quando Deus colocou no coração do rei Ciro, que era um reinado persa, para libertar os cativos e eles irem edificar o templo, os homens começaram a trabalhar e o inimigo ficou furioso. E sempre quando eu e você estamos edificando um templo, o inimigo ele fica furioso. E ele tenta afligir eu e você de todas as formas. E eles começaram a perseguir e tentar de um jeito ou de outro. No capítulo 4, você vai ver. E ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tomaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel,
e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azareron, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Está vendo? Os adversários quiseram se aliar. E olha o que Zorobabel disse. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos casa ao nosso Deus. Aleluia! Mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Sírio, rei da Pérsia. E eles tentaram de um jeito, tentaram do outro, tentaram se aliar e não conseguiram. Então eles foram ao rei e disseram: você vai deixar aquele povo rebelde, que se rebelia sempre, construir o templo e construir os muros da cidade? Porém que quando eles acabarem de construir os muros, eles não vão se rebeliar contra vocês? E o rei pensou, colocou a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, no rei, e o rei pensou sobre aquilo e disse: então vamos mandar parar a obra. E ele foi lá e disse: cessem a obra. Mas daí Deus usa profeta, graças a Deus. Deus usou Ageu e Zacarias. E Deus disse: os anciãos vão continuar construindo. E os anciãos continuaram construindo. Chegou um tempo, eles foram lá para barrar, e quando eles foram lá para barrar, já tinha mudado o rei. Já não era mais Sírio. E quando mudou o rei, eles chegaram lá e disseram: não, mas por que vocês estão construindo? Pare já essa obra. Ele: não podemos parar. Porque um profeta, ele vê além. O profeta disse: saiba, pois, rei, que lá nos escritos, lá nas leis, onde vocês guardam lá os manuscritos, tem uma lei dada pelo rei Ciro para edificar a casa, para edificar o templo. Você pode olhar lá, porque lá tem uma lei que diz que nós temos que edificar o templo. E o rei mandou um servo lá, e o servo procurou e achou a lei nos escritos e trouxe: está aqui a lei, o rei Ciro disse que tem que construir o templo, ele deu a ordem, assinou, está assinado aqui, eu, Ciro. Quando o rei viu aquilo, ele disse: então se o rei deu o decreto, tem que ser construído o templo. Meu irmão, quando o rei dá o decreto, o templo tem que ser construído. Quando o rei deu o decreto que ele ia morrer, ia ressuscitar e ele vinha morar em vidas, ele disse: eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Você diz: eu não posso. Você pode sim, não por você, mas pelo aquele que mora dentro de você. Porque o decreto já foi dado. Olhe nos manuscritos, que você encontrará o que o rei disse. E ele disse: então, se o rei Ciro assinou um decreto dessa forma, vocês podem ir lá. O que vocês precisam? Vocês precisam de ouro, prata, dinheiro, mão de obra, homens, para trabalhar na obra, para edificar o templo. O que vocês precisam? O que vocês precisarem eu dou. E Jesus está dizendo hoje de manhã também: o que vocês precisam para edificar o templo? Vocês precisam do quê? De palavra, de oração, de jejum. Deus tem te armado com as armas mais poderosas. Deus tem te dado uma mensagem restauradora. E hoje é dia de decisão, meu irmão. Hoje é dia de nós escolhermos de que lado estamos. Na mensagem, continuando onde eu penso que os pentecostais falharam, no parágrafo 128, Mombrana diz: ande perto de Deus, meu irmão. Venha ao Santo dos Santos. Entre e viva diante de Deus. Até que o Espírito Santo, o qual leva as mensagens para ele dia após dia, dê como você está progredindo no seu reino. Como você está tratando seus filhos e tudo que você está fazendo. Até que o Pai diga: eu tenho achado graça nele. Vou trazer aqui diante das pessoas.
ele não terá que contar para as pessoas saberão através do que ele está fazendo e através da vida que ele está vivendo, o que Deus tem feito. Irmão, Deus nunca respeitou você mencionar, eu sou crente. O diabo nunca respeitou uma pessoa dizer, eu sou crente. Mas o diabo respeita uma vida vivida. E quando aquela pessoa tem uma vida vivida, você saiba que o inimigo não vai ficar sossegado enquanto ele não colocar algo ali para mudar a circunstância. Se preciso for, ele vai se aliar. Ele vai chegar, porque ele nunca chega com aparência má. Não. As coisas erradas, você pode perceber, elas começam com aparência de boa. As coisas terríveis, você olhe bem, uma pessoa numa roda de amigos, num bar tomando cerveja. Você olha de fora hoje e você diz, meu Deus, se aquele homem pudesse ver o que eu vejo. Mas enquanto ele está ali dentro, há uma unção ali que faz com que ele ache que aquilo é bom. E ele está sendo enganado e iludido. E Satanás está se aproveitando dele, surrando ele enquanto pode. Enquanto pode, ele vai castigar aquele homem, e quando chegar no fim da vida, ainda ele vai tomar ele e levar para o inferno. Olha essas pessoas que têm uma fama aparente nesse mundo. Meu irmão, a mente humana ela é tão fraca, tão fraca. O caminho humano é tão escasso, que quando você é uma criança, no começo você não entende nada, você não sabe nada da vida, você é muito pequeno, mas quando você começa a ter um entendimento, 8, 9 anos, e você começa a pensar assim, ó, eu queria ter 18. Eu queria ter 20. Eu queria ter 30. Aí quando você chega nessa idade, você começa a pensar e dizer, se eu tivesse 9 anos de novo. Se eu pudesse voltar na minha infância. Aí você pensa, fez um monte de coisa errada, hoje nós olhamos e pensamos assim, se nós pudéssemos voltar atrás, seria tudo diferente. Mas jovem, criança, hoje você tem a oportunidade de traçar um caminho reto, de fazer a coisa correta, de fazer da maneira que Deus estipulou, porque tem uma mensagem te ajudando, tem paz te aconselhando, tem um pastor aqui pregando a mensagem para você, dizendo o caminho que você tem que seguir. Você tem a oportunidade de ser obediente em casa. Você tem a oportunidade de buscar o Espírito Santo na tua mocidade. Guarda o dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E a mente humana, ela começa dessa forma. Aí ela diz, eu queria ser criança de novo. Aí você vê esses homens famosos. Ele trabalha, não tem tempo para a família, para os filhos. Não faz nada de bom da vida, só trabalha e adquire. Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a vida toda gasta toda a saúde para ganhar dinheiro. E quando ele ganha mundos e fundos de dinheiro, gastando a sua saúde, então ele começa a gastar o dinheiro para ter saúde de novo. E ele começa, agora eu vou ter que, preciso disso, estou com pressão alta. Isso e aquilo, e remédio, e médico, e isso e aquilo. E não consegue se estabilizar, não consegue colocar a sua sã consciência, porque não tem uma direção, não tem um caminho. Ou anda no liberalismo ou no legalismo, anda na sujeira, nos extremos. Mas eu e você, Deus trouxe uma mensagem através de um profeta, para que nós caminhássemos no centro. Não é eu e nem você. Não é. Não há nada que nós pudéssemos ter feito para que isso chegasse a nós. Eu penso hoje,
quando eu era mais novo, eu pensei em ser 1.000.000 de coisas. Pensei em, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas só foi aquilo que Deus permitiu. Só aquilo que Deus concedeu. E eu nunca imaginei que eu ia ser um cristão. Se eu olhar para a minha trajetória, eu nunca pensei, eu vou ser um cristão. Não. E muito menos do calibre dessa mensagem. Nunca tive pretensão de subir num púlpito para pregar. Nunca. Mas pela graça de Deus, eu nunca imaginei isso na minha mente. Meu irmão, minha irmã, a gente às vezes não se depara com o que nós estamos firmados. Aonde nós estamos caminhando. Nós pensamos, bom, às vezes, se nós se alegrar na igreja, isso é para Pentecoste, isso é pentecostalismo, isso é para pentecostal. Não, não é assim, irmão. Tem um centro. Tem um centro. Por quê? Porque você sabe onde está firmado. Você tem que ter o cheque. Você tem que saber assinar o cheque. Mas se você não tiver dinheiro no banco, não adianta. Se você tiver dinheiro no banco lá, e você precisar soltar um cheque ali, e você não souber preencher o cheque, também não te adianta de nada. Você não sabe assinar. Mas se você tem o cheque na mão, você sabe onde está firmado, e você sabe assinar, meu irmão, peça o que tu quer que Deus te dá. O irmão Brana diz, na mensagem da idade de Jesus Cristo, parágrafo 80. Aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia. Deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus e diz que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está neste povo. Neste povo que tem o Espírito Santo. Temos que descobrir quem nós somos. Tem chegado uma hora, meu irmão, que nós temos que descobrir quem nós somos. E nós não somos uma noivinha qualquer. Não temos que andar de cabeça baixa, não. Não. Nós somos filhos e filhos de Deus. Talvez o nosso pai aqui, ele não deixou uma herança para nós. Talvez nós tivemos que trabalhar, batalhar, porque nós não tivemos uma herança. E o testador morreu e não deixou nada para nós, no natural. Mas eu quero dizer para você, nós estamos crendo em uma mensagem poderosa. Que o testador morreu, e morreu para te dar vida eterna. Por que nós batizamos no nome do Senhor Jesus? Quando nós batizamos no nome do Senhor Jesus, isso é justificação. E o que a justificação faz? A justificação, ela tira o peso do pecado. Quando você leva o nome de Cristo no batismo, aquilo está tirando todo o peso do pecado. E não interessa o que eu e você fizemos lá atrás. Deus, Ele não se lembra. E aquele sangue que verteu no Calvário te cobre de todo o pecado. Te limpa de todo o pecado. E a justificação, ela tira o peso do pecado. Aí começa o processo da santificação. E o que a santificação faz? A santificação, ela tira o poder do pecado. Porque daí o pecado já não tem mais aquele poder em tua vida. Porque a santificação, você começa a caminhar com Cristo e você diz, isso é errado. Eu não vou fazer isso. Olhe para a sua vida lá atrás, o que você fazia antes. E olhe agora. Se não tirou o poder do pecado, você começou a caminhar com Cristo, Ele morando dentro de você, governando a sua vida, guiando a máquina, e você começa a olhar para trás, o que eu fazia eu não faço mais. Porque Ele tirou o poder do pecado. E o batismo com o Espírito Santo faz o quê? O batismo do Espírito Santo, ele te liberta de todo o pecado. E quando você é liberto, você começa a enxergar a vida diferente. E nós estamos em busca desse batismo.
Eu quero ser batizado. Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Mombran diz, na mensagem o absoluto. Um fino ministro batista, irmão Neilo, ele está na glória hoje. Ele veio e falou comigo. Houve muitas pessoas que conversaram comigo quando eu estava tentando encontrar Deus. O pastor dos adventistas do sétimo dia queria que eu me unisse a eles, e assim por diante. Mas me parecia que se eu fosse me tornar um cristão, eu não poderia dizer. Agora, eu sou um adventista do sétimo dia, agora, isso está bem. Eu sou um batista, isso está certo. Mas eu tinha que ter alguma coisa, um pouquinho mais certo do que isto. Eu não podia confiar, porque todos estavam indecisos, e eu pensei, tem alguém em algum lugar. Você tem que ter alguma coisa que seja verdade em algum lugar. Então eu precisava de um absoluto. Então eu tomei um, e a palavra de Deus. Assim eu li a palavra, que ela é a palavra, São João. E sobre esse absoluto eu edificarei a minha igreja. Isto é certo. Então eu tomei em sua palavra. Ele diz no parágrafo 88, no 90, assim, portanto, de volta ao assunto faz. Falando nisso pessoalmente, mas eu estou atado. Eu estou atado a Jesus Cristo, nele, por sua palavra, e ele é o meu absoluto. Quando o inimigo vem com coisinha, com amizadezinha, querendo distorcer as coisas, você tem que ter posição na palavra para dizer, não, peraí, não podemos misturar as coisas. Eu sou teu amigo, te amo, mas em primeiro lugar é o meu Deus. Em primeiro lugar é a palavra de Deus. E hoje, eu sei que não é fácil, no tempo que nós vivemos, para o jovem, para a criança num colégio, a influência é grande. E ó, meu irmão, se você é diferente, saiba que você não tem amigos. Você vive uma vida diferente, santa, casta a Deus, se alegre, porque você está no caminho certo. Agora, se você tem muito amigo e você é popular, se cuide, porque você não está no caminho certo. Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Se Deus permitiu que eu e você conhecêssemos essa mensagem no tempo que nós vivemos, é porque talvez nós tínhamos que passar certas coisas, certos apertos. Por que nós tínhamos que passar? Para nós ter experiência. Para que Deus mostrasse para mim, para você, para que nós pudéssemos contar para outra pessoa. Dizer, ó meu irmão, eu vivi uma vida errada assim, de pecado, castigado. O inimigo, ele me maltratou de todas as formas, mas hoje eu sou limpo. E eu quero dizer para você que aquilo que eu vivi não era vida. Era um cenário montado. E você chegava ali, aquela popularidade, e aquele monte de amigo, aquela coisa boa, e quando você saía de lá, saía vazio. Não tinha nada. E o inimigo mostra coisa boa. O pecado não é ruim, ele é bom. O cenário é bonito, você olha, meu, que maravilha. Mas quando você cai, então cai o cenário. E começa a aparecer os bastidores. Começa a aparecer o quê? Caco de madeira, pedaço de pau, lona rasgada. E daí você começa a enxergar e dizer, meu Deus, como que eu pude fazer uma coisa dessa? E é tarde. Então hoje nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa. Tomar Cristo em sua palavra, por quê? Quando a igreja começou, e Paulo começou a colocar o fundamento na igreja e começou a pregar a unidade de Deus, batismo no nome do Senhor Jesus. Paulo pregou, condenou mulher pregadora. Paulo veio colocando as bases na igreja, tinha pegadas na areia. Tinha pegada, e o povo caminhava seguindo aquelas pegadas. O caminho que o mestre tinha deixado. E o que aconteceu? Com o passar das eras veio uma onda denominacional.
uma onda de credo, dogma, pensamento humano, não com aparência má, não, com aparência boa. Como hoje somos todos irmãos, vamos nos abraçar em companheirismo, vamos fazer, meu irmão, isso não é dessa forma. Deus não quis dizer isso quando Ele escreveu, o Espírito Santo não quis. Eles dizem, se o batismo é no nome do Senhor Jesus, e Pedro disse isso, mas como que Jesus falou em São Mateus e ordenou que fosse batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Daí eles ficam perguntando, eu prefiro ficar com Jesus. Meu irmão, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, quando Ele escreveu essa Bíblia, Ele escreveu ela como uma engrenagem. E ela tem que concordar em qualquer parte. Então, quando Jesus disse, vocês vão lá e façam discípulo em todas as nações e batizam em nome singular do Pai, Filho e Espírito Santo, Ele, quando desceu e se repartiu dentro daquelas 120 pessoas no cenáculo, Pedro, cheio do Espírito Santo, cumpriu aquilo que Jesus tinha ordenado. Então, se você fala que prefere ficar com Jesus, você está totalmente errado. Quando uma pessoa fala para você, não, mas eu prefiro ficar com Jesus, Jesus disse isso, não, está errado. Tu não está ficando com Jesus. Se tu quer ficar com Jesus, tu tem que ficar com a palavra. Aí você vê que aquelas pegadas veio uma onda denominacional e apagou aquelas pegadas. E o povo chegou ali na areia e começou a ficar disperso. Chegou na areia, não sabia mais a direção. Um caminhava para um lado, o outro para outro, um pensamento humano. Não, para ser salvo tem que ser na minha igreja. E o outro vinha, não, está errado. Para ser salvo só na minha igreja. E o outro vinha, não, para ser salvo só na minha igreja. Aquilo era caminho provido pelo homem. Mas então Deus disse, a coisa está feia. E quando a coisa está feia, Deus envia um profeta. E Deus disse, vamos reconstruir os passos na areia. E Deus envia um profeta, restaura todas as coisas e as pegadas começam a ser acesas. E quando as pegadas começam a ser acesas, homens, mulheres, famílias começam a traçar essas pegadas. Agora, meu irmão, o irmão Brana não pode caminhar por mim, por você. Eu não posso caminhar por você. Você não pode caminhar por mim. Nós temos que encontrar as pegadas na areia e segui-las. Cada um é uma experiência individual. Não é uma experiência que temos que ter em conjunto. O Espírito Santo, ele não é algo opcional. O Espírito Santo é algo essencial. E quando nós encontrarmos essas pegadas, nós vamos ser como o irmão Brana. A águia, muitas vezes, cheia de piolho, ela não consegue tirar os piolhos com a unha e nem com o bico. Então, quando ela vê uma tempestade, uma tormenta muito forte, ela sobe lá e... Eu e você, Deus nunca vai deixar nós acomodados, sem problema. Não, se nós estivermos acomodados, isso nos traz piolhos. Muitas vezes Deus tem colocado nossa vida em tempestade. Para quê? Para que eu e você podemos passar no vento e os piolhos possam sair. Mas fique tranquila, noiva do Senhor. As águias, elas passam na tormenta, o vento passa, os piolhos saem, mas aquilo não afeta uma pena delas. Elas continuam perfeitas. E Deus muitas vezes tem colocado eu e você em tempestade para isso. Para nos limpar. Porque Ele nos ama. E quando um pai ama um filho, não interessa quão ruim seja ele tirar ele da rua ali, esperneando enquanto vem um carro. Ele vai ali, vai tomá-lo pelo braço e vai tirá-lo. Se preciso for, a força. Porque Ele ama. E quando alguém ama uma pessoa,
Não importa o que aquela pessoa tente fazer, ele vai tentar resgatar ela de qualquer forma. O que aconteceu com o irmão Brana? O irmão Brana, ele subindo o monte, e aquela tempestade de neve veio. Os caçadores tinham ido embora. E quando os caçadores foram embora, ele resolveu ficar, Billy e ele, mais um caçador. E ele disse para o Billy, para o caçador, que eles iam para um caminho e ele ia para outro. Ele começou a subir um monte, estava tudo escuro, pronto para chover na manhã. E as rádios já tinham dado a notícia. E ele disse, a hora que caiu o primeiro floco de neve, vocês correm para a cabana, porque senão não vai dar mais tempo. Em 10 minutos nós não vamos conseguir enxergar um palmo na nossa frente. E ele começou a subir, quando ele começou a subir, que ele estava quase no topo, caiu o primeiro floco de neve. E quando o primeiro floco de neve caiu, ele virou a volta e voltou o mais rápido que podia. Então o Espírito Santo disse para ele, volte. E ele pensou, Senhor, o Senhor nunca me colocou em apuros. E agora o Senhor está pedindo para mim voltar? E ele, por certo, temou um pouco e começou a descer, e de repente a voz disse de novo, volte. E ele se virou para trás, como ele era obediente à voz de Deus, e eu e você também temos que ser. Ele se virou para trás e começou a subir um morro, e em 10 minutos ele já não enxergava mais, a neve caía muito forte. E quando ele chegou no topo do monte, o Senhor falou para ele, sabe quem sou eu? Eu sou aquele que esteve no barco com os discípulos. Foi eu quem fiz aquela tempestade parar. Você tem crido em mim, tem pregado a minha palavra, tem feito grandes coisas no meu nome, e agora, se você quiser, essa tempestade também pode parar. E ele disse, ganhou confiança naquilo, e disse, então eu repreendo essa tempestade no nome do Senhor Jesus. E o Senhor disse para ele, em 5 minutos o sol estaria brilhando, e quando ele orou, em 5 minutos o sol estava brilhando. E aquilo deu confiança para ele, sabe por quê? Porque, meu irmão, não adianta a gente conhecer tudo de letra. Isso não dá confiança para nós. Sabia? A letra é bom a gente conhecer. Mas sabe o que dá experiência para nós, que fortalece nós, que deixa nós com força, é quando a gente tem uma experiência com Deus. E quando o irmão Brana teve, ele já tinha feito grandes coisas, ele cria, mas quando ele teve aquela experiência, que Deus disse, em 5 minutos o sol estará raiando, eu sou o mesmo que esteve no barco, ele repreendeu e a tempestade parou. Ele sentiu aquilo tão forte dentro dele, aquela experiência, que ele sentiu a presença de Deus e se alegrou. E quando ele se alegrou, a voz disse para ele, caminha comigo. Que privilégio, meu irmão, num tempo em que nós estamos vivendo de era, que é a mais escura, difícil, de pecado, de podridão, de lixo, de heresias, de ismos, de coisas erradas, de distorção da palavra, mensagem sendo distorcida por homens, mas Deus poder olhar para mim, para você e dizer, caminha comigo, segura na minha mão, tu está passando por tempestade, mas eu sou o mesmo que esteve no barco com os discípulos. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Antes de nós encerrar, eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu necessito de pedir perdão, porque muitas vezes a gente é falho e a gente comete erros, mesmo querendo acertar, a gente sabe que a gente está sujeito a errar. Então eu quero que os irmãos me perdoem se eu fiz ou falei alguma coisa que possa ter magoado, mas eu amo vocês e eu quero estar de bem com vocês sempre. Até mesmo, como disse o irmão Brana, em meus erros eu procurei acertar. E isso também é o desejo do meu coração. Até mesmo em meus erros, eu procurei acertar. Vamos orar então. Pela irmã Janete, pede oração pelo sobrinho, é isso? Está com bronquite.
Então a igreja vai estar orando. O irmão Johnny agradece a Deus, Senhor Jesus Cristo, pela cura do seu tio Geno de Itajaí. Graças a Deus, aleluia! Louvado seja Deus, que Deus poderoso que nós cremos, aleluia! Isso alegra nosso coração. Obrigado, Jesus, por esse milagre. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então pelo sobrinho da irmã Janete. Pai Celestial, mais uma vez, Pai, nós viemos te pedir, Senhor, porque se há alguma coisa que possamos fazer, meu Deus, é pedir ao Senhor, é chegar à Tua presença reverentes, humildes, e pedir que o Senhor tome o controle, Pai, de nossas vidas, e também que o Senhor visite, Pai, o sobrinho da irmã Janete, Pai, que está enfermo com bronquite. Pai, o Senhor é poderoso e o Teu alforje, Pai, está sempre cheio, meu Deus. O Senhor tem cura para dar ao necessitado. E nós cremos em Tua palavra, porque Tu disseste, Pai, que se a Tua igreja cresce, Pai, ela faria grandes obras e até maiores, Pai, do que o Senhor fez. E nós estamos aqui crendo, Pai. Visite, meu Deus, o sobrinho da irmã Janete ali, Pai, e faça uma obra, Pai, que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Que todo espírito maligno ali de enfermidade bata em retirada no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, também nós oramos e te agradecemos por esse culto que tivemos, Pai, em Tua presença. Muito obrigado por tudo, meu Deus, nós somos gratos, Senhor. E agora pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares, meu Deus. E que à noite possamos ter um bom tempo também em Tua presença, Senhor. E que o irmão Marcos seja muito usado, Pai, o pregador seja muito usado por Deus em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, para nosso aperfeiçoamento, Pai, porque o nosso desejo é estar mais perto de Ti, Senhor. Por isso nos ajude, Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Cumprimente seu irmão e a sua irmã, dê um abraço. Deus nos abençoe.